Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tô indo, estamos bem também, apesar do confinamento todo, né? Então hoje, 7 de maio, 7h40 da manhã, vamos começar a gravação da nossa sessão online de hoje, tá? Cujo plano era continuar resolvendo os exercícios da atividade de aferição. Pelo que eu vi, nós fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto na última vez, tá? Então, para hoje, ficou faltando o quinto exercício daquela atividade, que era um exercício de taxa de variação, tá? E depois eu separei mais 3 exercícios para a gente tentar resolver juntos hoje, tá bom? Então vamos lá, podemos começar diretamente com esse exercício, ou na verdade eu acho melhor antes eu mostrar para vocês o resultado da enquete, tá? Então se você olhar, eu vou tentar abrir aqui no vídeo e para vocês o resultado da nossa enquete, tá? Vamos ver se abre aqui rapidamente. Apareceu, né? Tá, então essa foi a enquete de vocês sobre os resultados depois da aferição. E a gente consegue ver como é que vocês responderam, né? Então, de 1 a 5 a escala em todas as questões, né? A média da nossa turma foi 3,8 para estar bem fisicamente. Onde isso eu quis dizer, não é estou em forma, engordei 30 quilos, sei lá. Né? Do ponto de vista de saúde clínica mesmo, né? Psicologicamente eu fiquei bastante preocupado, quer dizer, a gente está bem perto do 2,5 ali, né? Então a gente talvez precise tomar alguma medida no sentido de entender por que essas respostas não estão tão perto dos 5 quanto a gente desejaria. Tentar evoluir nessa direção, tá? Eu encaminhei o resultado dessa enquete para a comissão de graduação da Poli e eles vão tentar conversar com... A gente vai manter contato, né? Para tentar entender o que está acontecendo e melhorar isso, né? A infraestrutura melhorou bastante em relação à enquete anterior, tá? E nós tivemos dessa vez muito mais respostas do que da última vez, né? São 87 alunos, tivemos 74 respostas, tá? Índice de participação bem elevado, tá? Então, de infraestrutura melhorou. O resultado da aferição está médio, quer dizer, as pessoas ficaram mais ou menos contentes com o resultado delas na avaliação. Ou porque achava que merecia mais, ou porque não gostou. Talvez depois a gente até pudesse entender o motivo dessa insatisfação parcial, tá? Em vista do conjunto de respostas, aqui também a gente tem um dado um pouco preocupante, né? Que vocês estão com um pouco de medo de como iriam nas provas quando elas forem feitas presencialmente. E também preocupados com a qualidade da formação de vocês, já que o cálculo 1 é, nas palavras do próprio pessoal da Poli, talvez a disciplina ou uma das disciplinas mais importantes do primeiro ano, né? Então, o desempenho nas avaliações, olha, eu posso dizer que vocês não devam se preocupar tanto em vista do desempenho na aferição, tá? Ele foi um desempenho médio, eu vou mostrar para vocês já o resultado, razoável, e acho que não teve grandes problemas, né? Mas eu entendo que pode dar um nervosismo na hora de fazer uma prova presencial e o que a gente pode ter é calma e a gente vai tentar fazer isso da maneira mais suave possível, né? Eu não quero pegar ninguém de susto, tá bem? Bom, e depois vocês escreveram vários comentários e observações interessantes que eu vou levar para a reunião que a gente vai fazer com os professores amanhã para decidir, em vista do resultado da aferição e dessas respostas, como é que a gente faz. Se a gente segue com o curso online dando matéria nova, se pensa em alguma outra alternativa, e aí a gente precisa pensar bem o que vai fazer com esse tempo, né?
E como o futuro é todo incerto, não dá pra gente querer contar com reposição de todas as aulas que não foram dadas presencialmente e tudo mais. Então, a gente precisa estar bem estruturado para conseguir seguir em frente quando voltarem as aulas, tá? Do ponto de vista dos resultados da aferição, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês. Tem que achar ele aqui. Achei. Tá? Ele está aparecendo para vocês. Esse é o resultado da nossa turma, tá? A gente pode ver que o desempenho foi bem bom, né? Eu dei 0 como nota final para quem não participou da atividade, por exemplo, tá? E a média das pessoas que fizeram pelo menos uma das questões foi 6,2, tá? É um resultado bem desejável, bem bom. E incluindo as pessoas que não participaram, a média foi 5,2, tá? Esse número está bem perto do que seria uma média de P1, mas a gente não quer considerar isso como uma P1, tá? Dado que foram exercícios um pouquinho mais difíceis, eu estou bem contente com o desempenho médio da turma, mas é o de sempre, né? Isso aqui é uma média e eu não gosto de deixar ninguém para trás, tá? Tivemos um índice de participação bem grande, 84%, isso me deixou bastante satisfeito. E tivemos um desempenho bom, assim. O feedback nas aulas anteriores que vocês me deram foi bem interessante também, né? A média total a gente ficou bem próximo da média das outras turmas, tá? E com uma participação... A gente não tá conseguindo ver a tela. Não tá vendo a tela? Desculpa. Eu vou trocar aqui, então. Vocês estão vendo a da enquete, né? Deixa eu abrir ela aqui. Eu troquei só no vídeo gravado. Obrigado. Application Window. Vamos lá. Aqui. Agora sim, né? Obrigado. Então, voltando lá, a gente tem aqui a média geral. A gente ficou bem perto da média geral de todas as turmas. E tivemos uma participação bem mais intensa do que a média, né? Então, só dá para dar parabéns para vocês e obrigado pela participação. Aqui estão os dados individuais, né? Só para mostrar como é que a gente fez. Por exemplo, a questão de limite, eu tenho a nota que essa pessoa fez na sua solução e a nota que ela deu, tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente somei as duas. Esse aqui ia de 0... As soluções iam de 0 a 70 e a nota pela correção ia de 0 a 30. Então eu somei, tirei uma média e dividi por 10 para ficar uma nota de 0 a 10, tá bom? Então, quem não fez nenhuma foi considerado como não participante e quem fez pelo menos uma ou alguma, né, é considerado participante. Esse aqui está como falso, por exemplo, por quê? Porque ele só respondeu e não enviou. Então, para ser considerado participante, ele tem que ter feito e corrigido uma mesma questão. Então, tem alguns casos aqui, por exemplo, essa pessoa ela fez a questão de limites e corrigiu a questão de limites. Então, ela foi considerada como participante porque ela fez uma questão. A nota dela aqui é 74,5, né? A gente arredondou para uma casa, tá bom? E aí a média ficou 1,5 porque ela fez as outras questões, mas não enviou soluções dela, tá? Então esse foi considerado um participante, apesar de não ser integral. Tá bem? Então vamos cuidar do que a gente precisa cuidar, que são os nossos exercícios. Deixa eu fechar o que a gente não vai mais usar aqui. E vamos voltar para a nossa luzinha. Aqui. Várias mensagens, deixa eu dar uma olhada. Tá, era a mensagem sobre a tela que não estava aparecendo. Tudo bem? Então vamos lá. Agora já está tudo certo.
Deixa eu abrir para os alunos aqui que estão ao vivo também. Perfeito, tá? Então a gente tinha feito as 4 questões, sobrou essa questão da taxa de variação da ferição, tá bom? A Lara tem uma dúvida conceitual na parte 4. Perfeito, vamos voltar nela então, Lara. Tá todo mundo vendo as questões? Vamos lá, eu deixei ela aqui com a solução. Se você quiser abrir o microfone ou escrever, fica à vontade. Qual é a dúvida conceitual? Oi. Dá pra ouvir? Perfeitamente, pode falar. Tá. Então, tinha que achar a derivada, que era a inclinação da reta, né? Da reta tangente. Isso. Aí eu achei esse gelinha, só que em vez de substituir no ponto meio, no ponto 1, desculpa, para achar o f de meio, eu substituí no ponto meio. E aí eu queria achar o comportamento do gelinha no ponto meio. Isso. Aí eu falei que admite que esse comportar é igual na reta inteira. Eu falei que g' de x igual a 2x. Ah, então. Quer dizer, você usou. Vamos lá. Você usou. Deixa eu colocar uma cor que apareça o cursor aqui. Você usou exatamente essa equação aqui, tá certo? A equação da reta R. Uhum. Desculpa, na verdade, essa aqui, né? Essa aqui é a equação da reta R. Você colocou o x igual a meio. Ah, então. Isso não funciona, né? Porque quando. Olha o desenho que a gente tem aqui. Perfeito. Boa pergunta, viu? No desenho que a gente tem, você tem, olha aqui, o meio está aqui, né? Você vê que a inclinação da reta tangente é outra, entendeu? Então. Desculpa, eu substituí meio lá no último passo já para achar o f' de meio. Nessa parte aqui? Então. Se você queria f' de meio, o que você precisa é fazer aparecer aqui no lugar do que está esse g de 1 tem que ser meio, né? E a gente descobre que o g de 1 é meio. Então, essa equação, né, descobrimos logo no começo da solução que o g de 1 era meio. Então, essa equação que está aqui, h' de x igual a f' calculado em g de x vezes g' de x, ela só vai te dar a informação que você quer quando x for igual a 1. Quando x for igual a meio, eu vou obter o f' no ponto g de meio, que eu não sei quanto que é, né? Porque a própria função g não tem expressão aqui, então você não sabe exatamente o valor. Quanto vale g de meio? Você não conhece. O que você conseguiria era uma aproximação do valor usando a reta tangente no ponto g de 1, né? Ou seja, o valor do g de meio está aqui, olha no gráfico da g, né? O valor da g de meio está aqui, o que você consegue calcular é essa aproximação, que tem um erro monstruoso aqui, tá bom? Então, tipo, eu não posso fazer uma lei de formação para gelinha, né? Só com isso. Não pode. Quer dizer, o fato da gelinha no ponto 1 ser 2 não quer dizer que a g é tipo menos 2x, mais uma constante, tá bom? Porque isso é a derivada nesse ponto. Se você soubesse, por exemplo, que a derivada é constante, a gente ainda não tem ferramenta para isso, mas se você soubesse que o g' é menos 2 em todos os pontos, aí você poderia dizer que o g é menos 2x mais alguma constante. Tá? Mas a derivada em um ponto não determina o valor da função e nem a derivada dela nos outros pontos. Tá bom? Entendi, obrigada. Tá? É a mesma coisa que você falar que a velocidade instantânea é sempre igual à velocidade média? Não, né? Tá? Você está na estrada, passa num radar, o radar tira uma foto do teu carro a 320 por hora. Qual que é a informação que você pode inferir disso? Que naquele momento teu carro estava a 320 por hora. Não quer dizer que você andou 320 por hora a estrada inteira, né? Nessa situação, provavelmente você estava andando a mais, né? Você brecou para sair na foto do radar um pouquinho mais devagar. Mas é a coisa pensando na física, da velocidade instantânea contra a velocidade média, né? Tá bem?
De resto, você entendeu a solução? Tá, entendeu. Beleza. Então vamos passar para a questão 5, tá? Que era aquela do triângulo. Então, é uma questão bastante geométrica. Eu gostei bastante dela, na verdade, né? Não sei se é porque fui eu que bolei, mas... E, curiosamente, ela não é uma questão tão difícil, mas foi que vocês tiveram... Vocês que eu digo, a turma toda, tá? A poli inteira teve um desempenho menos positivo em relação às outras questões. Então vamos lá, lendo o enunciado, você tem o seguinte, você tem ali em vermelho a parábola y igual a x ao quadrado, tá? E aí você tem um certo ponto, x0, que eu marquei aqui no gráfico, e nesse ponto o que eu faço? Eu pego a reta tangente ao gráfico, que nós sabemos calcular, ela cruza a reta tangente nesse ponto, que é dado aqui, x0 igual a 1, tá? Então, aqui se você quiser, até para a gente marcar, né? Nesse ponto aqui a função vale 1, bom? E aqui também vale 1. Então, no ponto 1, 1, eu tenho a reta tangente, ela cruza o eixo x nesse ponto que eu estou chamando de x2, e pego a reta normal. O que é a reta normal? É a reta que é perpendicular à tangente. Tá? E pego essa reta normal, ela vai cruzar o eixo x num outro ponto. Eu vou ter então os pontos x1, x2 e o ponto do gráfico que formam um triângulo. E aí eu pergunto várias taxas de variação. Tá? Então, por exemplo, qual é a velocidade com que o comprimento da base do triângulo muda? Qual é a velocidade com que o ângulo alfa muda? E qual é a velocidade com que a área do triângulo tende a mudar, tá bom? Nesse instante. Então vamos lá, vamos escrever primeiro os elementos que a gente vai precisar, tá? Então, a equação da reta tangente, tá? Vamos chamar de R a reta tangente ao gráfico e de S a reta normal. Vamos lá, reta tangente. Depois eu quero perguntar para vocês por que o desempenho não foi tão bom nessa questão, tá? A reta tangente, qual que é a equação? A equação é aquela de sempre, né? Vamos escrevê-la no caso geral aqui. Y menos f de x0 igual a f' de x0, x menos x0, né? Ioiô me xoxô, onde o ponto é o ponto do gráfico e o coeficiente angular é o f'. Nesse caso, vamos fazer a conta aqui do lado. Quanto vale f' num ponto x0 qualquer? F' num ponto x0 qualquer, como fx ao quadrado, 2x0. Então a gente vai ter que f' de 1 é 2, f de 1 é 1. Eu consigo escrever rapidamente essa equação aqui, né? Qual é a equação? A equação da reta é y menos 1 igual a 2 que multiplica x menos 1. Se você quiser escrever isso melhor, vai ficar y igual a 2x menos 1. Tá certo? Então essa aqui é a equação da reta tangente ao gráfico da parábola no ponto x0 igual a 1. A reta normal, o que a gente pode falar dela? O que a gente sabe da reta normal? Vamos chamar ela de S. Lá da geometria analítica, você sabe que o coeficiente angular de duas retas que são perpendiculares, o produto é menos 1. Tá? Então ela vai ser, de novo, uma reta que passa pelo ponto x0, f de x0, e o coeficiente angular dela é o inverso, o oposto do inverso. Né? Tudo bem até aqui? Bom, esse cara, a equação da reta vai ficar o quê? Y igual a menos x sobre 2. Aqui eu vou ter meio mais 1 mais 3 meios, é isso? Tá? Então essa aqui é a equação da reta normal ao gráfico da parábola naquele ponto. Tudo bem isso aqui? Deixa eu economizar um pouquinho mais de espaço aqui. Sim. Tá bom?
Tudo bem, então? Dúvida até aqui? Vamos em frente. Então, quem é meu ponto x2, né? O ponto x2, ele depende do ponto x0, na verdade, então vamos tentar escrever isso. Aqui, desculpa, viu, gente? Eu acho que era a melhor coisa, isso a gente fez no ponto 1, mas é bom a gente fazer no ponto x0 qualquer, em primeiro lugar, para quê? Para eu ter o x2 em função de x0, né? Então, num ponto x0 qualquer, isso aqui vai ficar assim. Y menos x0 ao quadrado, 2x menos x0. E se você fizer essa conta, isso aqui vai dar 2x menos 2x0, ou mais x0 ao quadrado, menos 2x0, tá? Esse é o ponto... Essa é a equação da reta tangente à parábola num ponto x0 qualquer. E de maneira análoga a gente vai ter que fazer a continha aqui, né? Isso vai dar o quê? Y menos, de novo, passa pelo ponto x0 quadrado, ponto de coordenadas x0 quadrado x, 0, tá? E aí fica assim, então vai ficar menos esse cara, mais x0 ao quadrado a menos, ou mais x0 sobre 2. Tá bem? Essa aqui é a equação da reta normal num ponto qualquer. Então, quem que é o x2 de... o ponto x2 dependendo do ponto x0, né? Conforme esse cara anda, a gente vai ter um certo intercepto. Quem que é ele? Depois eu posso até tentar fazer uma animação no décimos para a gente ver como é que fica. Então vamos lá. Ele é o cara que o y dessa reta aqui, da reta R, vale 0, né? Então é o ponto x, cuja coordenada y é 0 nessa reta. Então o x vai ser quem? O x0 ele é 2x0 menos x0 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Esse é o ponto x2. O ponto x1... Professor, Oi! acho que tinha um x0 a mais na equação genérica da tangente, não? Da tangente. No coeficiente angular. Opa, tem sim. Obrigado. Olha Uhum. só. Obrigado. Porque aqui eu tinha substituído no ponto 1, né? Então vamos arrumar isso. Aqui é 2x0. Aqui vai ficar 2x, né? 2x0x. Perfeito. Aqui também é a mesma coisa, né? 1 sobre 2x0. E aí aqui vai ficar x0 sobre 2 e só, né? É isso? Sim. Aqui, deixa eu ver, a gente vai ter mais meio só. O x0 vai embora. O resto tá tudo certo aí? Não comi bola em mais nada? Acho que não, né? Lina, Oi! quando você multiplicou o 2x0, você esqueceu de multiplicar no outro 2x0, no outro x0. Aqui quadrado, né? É. Perfeito. Então vamos dar uma repassada em tudo, vai. Isso aqui, essa é a equação da reta, então vai ficar 2x0x menos 2x0 quadrado mais x0 quadrado. Bom, posso simplificar isso aqui, né? Então vai ficar só menos x0 ao quadrado. Ok. E aqui, vamos lá, menos x0, x sobre 2x0, mais meio, mais x0 quadrado. Isso aqui está certo. E esse, então, o ponto x1 é o ponto onde o y vale 0 aqui, né? Isso vai te dar o quê? O x vai ser 2x0 ao cubo, né? (2x0 ao cubo) mais x0, é isso?
Tá bom? Então, em vista dessas coisas, quem que é o L de cada ponto x0? O L de cada ponto x0 é a diferença, né? x2 de x0 menos x1 de x0. Isso aqui vai dar um polinômio, né? Então vai dar... Desculpa, x1 menos x2. x1 menos x2. E isso vai ficar, então, 2x0 ao cubo. Esse aqui vai cancelar com esse, mais x0 ao quadrado. Tá certo? E aí, o que é a taxa de variação do lado, então? Aqui eu já estou resolvendo o item A, né? Então, item A. O que eu quero é o L', taxa de variação do comprimento, a derivada dele, no ponto 1. Quanto vale L' em x0? L' em x0 vale 6x0 quadrado mais 2x0. Isso eu não errei nenhuma conta, né? Isso aqui vai dar, no ponto 1, isso vale 8. O resultado está estranho. Deixa eu conferir se eu não errei nenhuma conta ali com relação ao gabarito. Ou era isso mesmo? Não sei se vocês lembram de cor. Mas eu estou achando meio estranho. Tá, tem alguma conta errada ali. O que é o L? Vamos ver, a equação da reta que a gente fez vai ficar 2x0x menos x0 ao quadrado. Isso foi o que a gente obteve. A reta normal vai ser menos x sobre 2x0 mais p ao quadrado mais meio. Tá bom? E aí eu devo ter errado numa conta de menos, provavelmente, né? Vai ficar 2p ao cubo mais 2x0 ao cubo mais x0 sobre 2. Então eu devo ter errado alguma continha aqui, né? Qual que é ela? Ah, bom, aqui cancela esse cara, né? E tem um meio que eu esqueci de passar aqui, ó, gente, desculpa. Aqui tem mais meio, tá vendo? Daqui, né? Não escrevi ele. Mais meio. Ué. Deixa eu... Desculpa, vamos lá, vamos fazer essa conta devagarzinho. Dois p ao cubo mais p sobre 2. Não, esse meio aqui não tem. Ué? Ai, é o sono. Vamos lá. Menos x sobre 2x0 mais x0 ao quadrado mais meio. Tá bom. Aí a diferença é 2x0 ao cubo mais x0 sobre 2. Aqui tem um sobre 2 que eu estou perdendo ele em algum lugar. Vamos ver. É esse menos esse, né? Bom. Ah, tem um x0 quadrado aqui que eu não... Não, tá bom. Tá aqui. Bom, é claro, né? Esse menos... Tá bom.
Então, foi. E aqui a gente vai ter então 2x0 ao cubo mais x0 sobre 2. Desculpa. Aí na hora que você deriva vai ficar 6x0 ao quadrado mais meio. Isso aqui sim, 13 sobre 2. Tá bom? Então essa era a letra A. Taxa de variação do lado. A letra B, ela é um pouquinho mais complicada, mas eu juro que eu não vou me atrapalhar. Vamos lá. Ele pede a taxa de variação do ângulo alfa, né? Como é que você pode calcular esse ângulo alfa? Tem muitas maneiras de escrever isso, tá? A que eu vi na hora que eu bolei o problema é o seguinte: a gente sabe que o que é a tangente de alfa, né? Em cada ponto T, cada ponto x0. A tangente desse ângulo. Esse ângulo é o ângulo que a reta tangente faz com o eixo x, né? Então a tangente desse ângulo é o coeficiente angular dela, e o coeficiente angular dela é exatamente a derivada, tá bem? Então num ponto x qualquer do gráfico, né? Se isso aqui está variando, se o x está variando, a gente vai ter isso e, portanto, a conclusão que a gente tem aqui, tangente de alfa de x é igual ao quê? F' de x, e F' de x é 2x, tá bom? Mas se você derivar essa equação dos dois lados, o que você vai ter? A derivada da tangente, aqui tem uma regra da cadeia, né? A derivada da tangente é secante ao quadrado de alfa de x, vezes a derivada do que está lá dentro, alfa' de x0, e do outro lado isso é 2, tá bom? Então daqui a gente tira uma fórmula que diz o quê? Tira alfa' em termos da secante ao quadrado. Agora, a secante você não tem nenhuma informação, né? Secante ao quadrado a gente pode trocar pela tangente do ângulo que eu tenho. A tangente do ângulo a gente tem informação. O que é secante ao quadrado? Vamos lá, a gente sempre deduz essa fórmula usando a fundamental, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Você divide os dois lados por cosseno ao quadrado, você vai ter o quê? Tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado, tá bem? Então eu posso trocar secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado de alfa de x e ter o que eu preciso, né? Aqui vezes alfa' igual a 2x. Você faz... Estou derivando isso, calculando num ponto x0, aqui já vamos deixar o ponto x0. Se você faz isso, substituindo x0 igual a 1, o que sobra? Eu vou ter 1 mais... Quem é a tangente ao quadrado de alfa de x0? Substitui aqui em cima, né? Quando eu faço x0 igual a 1, tangente de alfa de x0 é 2. Então 1 mais 2 ao quadrado vezes alfa' de x0 é igual a 2. E, portanto, alfa' de x0 é 2/5. Tudo bem? Então a gente tem a taxa de variação do ângulo e do comprimento do lado. Deixa eu ver se tem algum comentário ali. Aline, o gabarito tá diferente. Sim. Agora está certo, porque eu tinha errado a continha lá embaixo, né? A parte aritmética ali do x2 menos x1, desculpa. Ok, vamos em frente. Então esse era o A, o B. O C pedia para você calcular a área, né? Tá, só um comentário. A outra opção que podia fazer, deixa eu marcar aqui com uma cor que chama atenção. Você podia pensar que a tangente do alfa é essa medida aqui, dividido por isso, tá? Então... Você poderia escrever, por exemplo, que tangente de alfa no ponto x0, você poderia escrever como sendo essa altura, que é quanto? É o f de x0 dividido pelo ΔX, que é 1 menos x2 de x0. Podia fazer essa conta também, derivar dos dois lados, dá tudo igualzinho, tá bem? A conta que você obtém é totalmente análoga, eu acho que eu deixei até essa solução como alternativa no gabarito lá.
Dúvida? Não, vamos em frente. A letra C. Como é que você calcula a área desse triângulo, né? A área do triângulo construído num ponto X qualquer, o que que ela é? É a base vezes a altura sobre 2, né? Então, vai ser o quê? Vamos pegar como altura, de novo, essa altura aqui do triângulo, que é grátis, tá? É importante enfatizar que esse ângulo aqui é um ângulo reto, porque são retas tangentes normais. Então, você podia usar um monte de coisa, mas aqui está de graça, que a área do triângulo vai ser a base, L de x, vezes essa altura, que é o valor da função no ponto, sobre 2, tá? Então, a área vai ser o quê? A base vezes a altura sobre 2. E o que é a taxa de variação desse cara? É derivada, né? E o que é a derivada disso? Derivada de um produto, o meio fica constante, pula fora da derivada, então isso vai ser L' de x0 vezes f de x0, deriva o primeiro, copia o segundo, mais copia o primeiro, deriva o segundo. Tudo isso estava dividido por 2, né? E é só fazer a conta. Aqui vai dar, o L' é 13,5, o F vale 1, então vai ficar 13,5 mais 2 sobre 2. Não vou errar a conta, não. Vou copiar aqui do gabarito. 23 quartos, tá bom? Ali eu acabei escrevendo até a fórmula por extenso. Não precisaria, né? No gabarito eu escrevi quem era o L de H, L de P vezes a altura de P sobre 2. Você poderia fazer isso também, né? Em vez de sair derivando aqui, eu poderia escrever isso aqui por extenso, se eu quisesse. Quem que é o L, né? Eu escrevi isso como sendo 2x3 mais x sobre 2 vezes x0 ao quadrado, tudo sobre 2, tá? Posso escrever isso, obter um polinômio e derivar vai ser o quê? X à quinta, né? Se você quiser pensar, é x à quinta mais x ao cubo sobre 4, tá bom? Aí você deriva, substitui o x igual a 1, vai obter lá o 23 quartos, assim que está feito no gabarito, tá? A outra opção é pegar essa fórmula, derivar ela, e a gente tem o L' do item A, o F é o F de x0, que é 1, está aqui. O L a gente não calculou, né? Mas é só substituir aqui, né? O L de 1 vai valer quanto? 2 mais 1, 3 meios, tá bom? 3 meios e o F' vale 2. Então você tem que fazer essa continha e isso vai dar os 23 quartos de qualquer jeito, tá bom? Alguma dúvida na solução desse exercício? Desculpa eu ter me atrapalhado com a aritmética ali, né? A Isabela tem uma dúvida, se confundiu com a taxa de variação num ponto. Ficou confuso em como colocar as retas em função de x0 para chegar no L de x0. Entendi. Talvez seja o caso então da gente fazer uma animação ali no Desmos, tá? Porque de fato, conforme o ponto x0 muda, essas duas retas vão mudando e você vai produzindo triângulos diferentes. Vamos tentar fazer isso no Desmos e ver como é que fica, tá? Eu vou pedir mais uma pequena paciência de vocês para passar lá para o Desmos e tentar mostrar para vocês. Então, vamos lá, vou construir junto, deixa eu passar as telas para todo mundo. No vídeo, eles ainda não estão vendo, agora estão vendo. Para vocês agora.
anterior. Mas se eu consigo deixar isso em tela cheia, fica um pouco melhor. Tá todo mundo acompanhando? Vocês também? E o vídeo também? Legal. Então vamos lá. A nossa função ali é f de x igual a x ao quadrado. Tá bem? Ok. Vamos tentar escrever a reta tangente disso num ponto qualquer. Ela é... A gente tem a fórmula. Fizemos lá no exercício. Ela é 2px menos p ao quadrado. Então vai ser 2px menos p ao quadrado. Tá? Eu vou adicionar uma barra deslizante para a gente ter o p variável ali. Tá? Então isso vai me dar a reta tangente em cada ponto p da parábola. Tá? Ok. O que mais que a gente precisa? A gente precisa também da equação da reta normal. E a equação da reta normal era y igual a menos x sobre 2p. E aí precisava somar uma constante lá para dar certo isso, que era p ao quadrado mais meio. Tá bom? Então você vê, em roxo está a reta tangente, a reta normal. E aí você vê direitinho, ó. Essa medida aqui embaixo é o L de x. Aqui você tem o ângulo alfa. E conforme o P varia, você vai tendo um triângulo que vai mudando, tá certo? Quando o P é bem pequenininho, obviamente esse triângulo é 0. Quando o P for exatamente 1, é a foto que está lá no enunciado do exercício. Vamos tentar dar um zoom nisso. Então eu tenho exatamente esse triângulo retângulo. E a medida do lado aqui embaixo é 3,5, né? A altura é 1. Então, no instante em que o ponto de tangência é o ponto 1, eu tenho a área desse triângulo, é 7/4, e a taxa de variação dele, você percebe? Conforme o ponto de tangência vai mudando, eu tenho triângulos diferentes que vão ter áreas diferentes, alturas diferentes, bases diferentes, e o ângulo aqui com o eixo x dessa reta azul mudando também. Tá claro? Então o que eu quero saber é, na hora que eu tiro essa foto, qual é a velocidade com que esse comprimento varia em relação ao x0? Pensa que esse eixo aqui é o eixo do tempo, tá? É o eixo do tempo e eu tenho essa medida aqui que depende do tempo. Como é que essa medida, ou a distância relativa entre os dois pontos de interseção das retas tangente e normal com eixo x, como é que a distância deles varia com o tempo? Ou seja, a distância relativa, ou seja, qual é a velocidade relativa de um vértice do triângulo em relação ao outro, se esse eixo aqui fosse o eixo do tempo, e qual é a taxa de variação desse ângulo, e qual é a taxa de variação da área do triângulo. Ficou claro assim? Então você escreve as equações, vamos lá. Eu tenho, para cada ponto P0, essa é a equação da minha reta tangente. A parábola. Então, quem é esse ponto aqui? Esse ponto é o ponto de intercepto, ou seja, quando o y é igual a 0. Você põe y igual a 0 aqui, o teu x vai ser p sobre 2, tá certo? E foi aqui que eu errei, né? Quando você iguala isso a 0, essa equação aqui não está boa. A equação do x2 está incorreta. Isso aqui é simplesmente x0 sobre 2, né? Não sei que eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso. Né? Se iguala isso aqui a 0, obviamente você vai ter x2 de x0 é x0 sobre 2. Tá bom? E aí essa diferença aqui vai ser o x1, vamos lá, vamos fazer essa conta. Quando esse cara é 0, você vai ter 2x0 ao cubo mais x0. Aqui não tem sobre 2. A gente está vendo a tela do Desmos também. Ah, tá bom. Eu escrevi aqui na lousinha, não sei se vale a pena mudar para vocês, acho que vale sim, né? Então, na lousinha eu corrigi agora o enunciado.
É muita coisa para mudar ao mesmo tempo aqui, gente, desculpa. E às 7h30 da manhã o motor demora para começar a funcionar, né? Tá bom, vocês estão vendo? A tela inteira. Tá bom. Então vejam, eu corrigi aqui, né? O x2 é x0 sobre 2. O x1 é 2x ao cubo menos x0. E é claro, quando você subtrai um do outro, dá 2x0 ao cubo mais x0 sobre 2. Então, ficou claro a tua coisa, Isabela, agora ou não? Eu acho que sim. O que eu fiquei confusa é porque eu acho que já que nos exercícios que a gente estava fazendo na aula era principalmente com relação ao tempo, quando a variação era no x, eu não sabia exatamente o que manter e o que eu ainda tinha que... Qual era a variável no problema, né? Isso. Tá, aqui... Tipicamente, taxa de variação, você mede a variação de uma grandeza com relação a outra, né? Então, nesse enunciado em particular, a taxa de variação, as únicas grandezas envolvidas são o lado do triângulo, aquele ângulo com eixo x, e a área. E todas elas dependem de x0, né? Então não tem nenhuma variável tempo envolvida aí. Então todas as derivadas são em relação a x0 mesmo. Tá bom? A Letícia, vamos ver, qual que é a tua dúvida? Professor, não poderíamos usar o y igual a 2x menos 1 e menos meio x mais 3 meios para calcular as variações justamente porque os pontos que a gente usou como referência vão mudando conforme o tempo passa? E por isso que por isso que é obrigatório deixar tudo em função de x0. Porque esses objetos, eles estão, tanto a reta tangente quanto a normal e todas as grandezas ali envolvidas, elas dependem exatamente do ponto de tangência. Então, se eu quiser estudar a velocidade instantânea, naquele ponto de tangência, eu preciso estudar como são aqueles objetos, o lado e o ângulo e a área, para pontos próximos àquele ponto de tangência, o ponto 1. É como quando você quer calcular a velocidade instantânea. Como é que você faz? Você precisa saber como é que é a velocidade no ponto em questão e a posição no ponto em questão e a posição em pontos próximos daquele ponto em questão para dividir pelo ΔT. Se você tira só uma foto, é fácil, né? Qual que é a velocidade dos objetos numa foto? É zero, tá tudo parado, né? Não é foto do Harry Potter, por exemplo, né? Então, se você tira uma foto e fala isso aqui, qual é a velocidade, qual é a taxa de variação do triângulo? É zero, porque ele está parado. Agora, conforme o ponto de tangência varia, eles vão assumindo valores diferentes e eu quero justamente medir os incrementos em todas essas grandezas. Isso, não dá para manter nada fixo ali, porque está tudo mudando. Quando o x0 muda a distância entre os pontos na base, muda o ângulo e muda a área, né? A gente viu na animação ali no Desmos, tá? Vamos tentar mostrá-la de novo para vocês. Você vê que tudo muda, né? Nada ali fica mais fixo. Deixa eu passar para o Desmos. Não sei se já apareceu para vocês. Para vocês apareceu, vamos tentar botar no vídeo, tá? Todo mundo vendo? Então você vê, essa aqui é a foto. Qual que é a taxa de variação disso? Nada. Mas quando você vê as coisas mudando, você vê que tudo varia, né? O ângulo muda, a distância muda e a área do triângulo também. Tá bom? Podia até ser negativo, né? Se quisesse, então, mas a gente não pensou, não quis complicar muito, né? Já acabou sendo mais complicado do que devia em vista dos resultados. Tá bom? Vamos lá. Professor, não entendi a passagem para descobrir o x1 e o x2. Não era para substituir o x0 nas equações que descobrimos acima? Não, Graziela. Vamos voltar lá na lousinha, então. De volta à prancheta, né? Cadê? A lousa está aqui. Para vocês.
e para o pessoal do vídeo também. Todos vendo a luzinha? Acho que sim, né? Sim, sim, todos vendo a luzinha. Então vamos lá. Eu quero descobrir... Deixa eu ver aqui, por exemplo. Esse aqui me deixa um cursor. Eu quero descobrir a coordenada o x2 desse ponto aqui, né? Esse ponto ele pertence à reta tangente, tudo bem? Então se ele pertence à reta tangente, ele não é o ponto de tangência, mas ele pertence à reta tangente. Portanto, o ponto indicado aqui com a abscissa x2, ele verifica essa equação. Se ele verifica essa equação, qual é o y dele? Como ele está no eixo x, o y dele é 0. Então, qual é a coordenada do ponto desta reta? Qual é a coordenada x do ponto dessa reta que tem y como 0? Põe y igual a 0, resolve a equação. x0² para lá, 2x0 dividindo. Esse ponto vai ter coordenada x igual a x0 sobre 2. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, né? A interseção da reta tangente a uma parábola com o eixo x é sempre o ponto médio entre a origem e o ponto de tangência, né? Ela sempre vai cortar o eixo x no ponto médio, tá bom? E a mesma coisa, como é que eu acho esse cara aqui? Esse cara é o ponto da reta normal. A reta normal tem essa equação, ele é um ponto da reta normal, então esse cara vai satisfazer essa equação. E vai satisfazer essa equação quando? Quando y é igual a 0. Quando y é igual a 0, você isola o x e chega nessa expressão aqui. Então, quem que é o L de x é a diferença entre essas duas quantidades. x1 menos x2. Tá? Aqui é um sinal de mais, eu não sei se dá para ver. Vamos arrumar isso. Tá bom? Ficou clara a tua dúvida, Graziela? Entendeu, né? Tá bom, então. Obrigado. Vamos fazer o seguinte. A gente tem aí mais uns 50 minutos, né? É isso? 40 minutos? 45? Eu pensei nos exercícios para deixar para vocês e a gente tentar fazer junto, tá? Por exemplo, este aqui é um exercício da primeira prova de 2019. Vocês estão acompanhando ele? Conseguem ver? Sim. Vamos tentar resolver? Tá? Então eu tenho lá uma função que está... Se eu falar do jeito que eu vou falar, já dei a dica, mas eu vou. Ela está presa entre duas outras funções, que são funções contínuas, né? Deriváveis, tudo. X vezes seno de x e x² mais 2. Tá? Então, e aí... Em vista dessa função, eu faço uma perguntas para vocês. Quais dessas afirmações são verdadeiras? É verdade que o f de 0 vale 1? É verdade que aquele limite vale 1? É verdade que ela é contínua? É verdade que a derivada é 0? A derivada no 0 vale 1? Como é que a gente pode tentar resolver cada um desses itens? Lucas, pode falar. Vitória sugeriu o teorema do confronto. O Lucas pediu a palavra. Se quiser falar, fica à vontade. Eu ia falar a mesma coisa do teorema do confronto quando você usa o x igual a 0. Perfeito. Então vamos lá. Então vamos aplicar para testar a afirmação 1. A gente vai precisar usar o teorema do confronto, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode usar o teorema do confronto? Eu vou ter que olhar o limite das pontas, né? Então, eu vou ter que olhar para o limite quando x vai para 0 de x seno de x mais 2. Quanto que vale esse limite? Seno de x é uma função contínua, x é uma função contínua, o produto é uma função contínua, então basta substituir. Quando eu substituo x igual a 0 aqui vale 0, esse aqui é a função constante igual a 2,
esse tende para 0, esse é igual a 2, a soma é 2. Tá? Então, o limite da soma, soma dos limites. E na outra, também vai dar 2, né? Então, quando x vai para 0, por quê? X ao quadrado é um polinômio, uma função contínua. Isso aqui tudo é uma função contínua, então o valor do limite é o valor da função no ponto. Basta substituir, a gente tem 2. Então, as duas funções da ponta tendem para 2. Portanto, o que a gente conclui? Estou fazendo o que vocês pediram, tá? Isso me permite concluir que o limite quando x tende para 0 de f de x é igual a 2. Fiz o que eu tinha que fazer com o teorema do confronto. Isso garante para mim que f de 0 é igual a 2? Por que não podia ser uma coisa assim, né? Você tem o gráfico de uma função. Aí o limite é 2, né? Então vamos lá. Estou fazendo aqui uma função cujo limite no 0 é 2. E o valor dela é 1. Tá? Limite quando x tende para 0 da f é 2. Foi o que eu fiz aí, tá? A conta que eu fiz como vocês pediram é essa. E o f de 0 é diferente de 2. Então, é para usar o teorema do confronto na afirmação 1? A gente não sabe se f de x é contínuo, exatamente, Aline. Então, se você fizer isso, eu vou até anotar aqui. Isso aqui não fala nada sobre f de 0. Tá? Então, usar o teorema do confronto aqui não resolve. Tá? Então, vamos fazer um x aqui, mas de leve, tá? Não é para ser cortar o barato de ninguém, não. Isso aqui não resolve esse exercício. Como é que a gente pode resolver isso de uma maneira mais... É mais fácil do que parece, tá? Essa igualdade vale para todo x, né? Então eu sei que x seno de x mais 2 menor ou igual que f de x menor ou igual que x ao quadrado mais 2. Tá? Uma função que satisfaz isso, ela satisfaz isso para todo x pertencente a R. E, portanto, qual que é a brilhante conclusão? Se você faz x igual a 0, tá? Não tem limite nesse item. Quando você faz x igual a 0, aqui vai ficar 2, menor ou igual que f de 0, e do outro lado menor ou igual que 2. Né? É pura aritmética. Então, esse número é um número que é maior ou igual que 2 e menor ou igual que 2. Portanto, f de 0 tem que ser igual a 2. Tá? Então, calha que a função é contínua, porque o limite dela no ponto é igual ao valor no ponto. Mas isso aqui não vai na direção de garantir a continuidade da função. Tá? Então, a afirmação 1 é falsa. Tá bom? Você percebe a diferença entre aplicar o teorema do confronto e não aplicar? O item 1, o teorema do confronto não garante o valor da função, ele garante o valor do limite da função. Tá claro isso? Isso, Pedro, é só fazer o x igual a 0. É só substituir o valor 0, exatamente, Daniel. O teorema do confronto fala sobre limites e não sobre o valor da função no ponto. A gente sabe que o limite e o valor da função no ponto coincidem só quando a função é contínua. E não está escrito isso no enunciado do jeito que está aqui, mas o que a gente provou? Em vista do que está marcado com amarelo, em vista disso aqui, que me diz que o limite da f é 2, em vista do que a gente fez aqui embaixo, que diz que o valor da f é 2, o limite é igual ao valor da função. Então a gente acabou provando
que sim, que essa função é contínua, ela tem que ser contínua na origem. E o valor dela na origem é 2. Depois a gente vai lá no décimos e faz o desenho, tá? Das duas, da ponta. O item 2. f de x menos 1 sobre x² é igual a 1? Então vamos ter que fazer essa conta, né? Eu quero calcular o limite. Vamos trocar uma coisa aqui, ó. Agora que eu estou vendo. Deixa eu apagar esse 1 aqui. Vamos colocar um 2 aqui, senão não vai ter graça o exercício. Eu já sei o que eu fiz. Eu copiei o enunciado de misturei o enunciado de 2 tipos. Então vamos botar um 2 aqui. Pronto. Tá? Então vamos olhar para essa conta. Eu quero limite de f de x menos 2 sobre x². Quanto que vale isso aqui, né? Olha, vamos tentar usar o que tem ali, né? A gente tem, de novo, essa desigualdade aqui. Será que funciona? Olha, funciona. Então a gente tem de novo essa desigualdade. Tá? x² aqui. Então vamos lá. Se eu subtrair 2 de tudo quanto é lado, eu vou ter x seno de x menor ou igual que f de x menos 2. Até aqui todo mundo acompanhou? Menor ou igual que x². Tá bom? Isso continua valendo para todo x pertencente a R. Posso dividir por x²? Só se o x não for zero, né? Então, se x for diferente de zero, quando eu divido por x², a primeira fica seno de x sobre x. Aqui vai ficar f de x menos 2 sobre x². E aqui vai ficar 1. Tá bem? E o que acontece? Bom, por que eu posso fazer isso e manter as desigualdades? Porque quando x é diferente de zero, x² é sempre positivo. Então quando eu divido, não vai inverter desigualdade nenhuma. Tá? Não preciso me preocupar com x tendendo a zero pela direita ou pela esquerda aqui. E aí ficou fácil, né? Quanto que é o limite quando x tende para zero de seno de x sobre x? Esse é o limite fundamental, esse aqui é 1. E também é o limite do lado direito, né? Porque a função lá é constante. Então isso aqui implica, agora sim, pelo teorema do confronto, que o limite, quando x tende para 1 do que está no meio, f de x menos 2 sobre x², isso aqui é igual a 1. Então a afirmação 2 é verdadeira. Tudo bem? Vamos tentar ver a afirmação 3. F é contínua em x0 igual a 0? O que vocês acham? Limite quando x tende para 0 de f de x, a gente calculou, né? Aquela parte que não serviu para nada no item 1 serve agora. Isso aqui é igual a 2 e f de 0 é igual a 2 do item 1, tá? Então isso garante para a gente que f é contínua.
x0 igual a 0. Tá bom? Já calculamos o limite, né? A gente deu sorte daquela primeira tentativa, o primeiro palpite lá para o item 1 ajudar a gente no 3. Vamos pensar no 4? Eu acabei fazendo tudo aqui. Vocês querem dizer o que precisa fazer no 4? A Yasmin está com a mão levantada. Fala, Yasmin. Agora que eu vi aqui. Professor, eu só queria saber, por que no final da 2, no limite o x estava tendendo a 1 e não a 0? Ah, isso aí é uma coisa muito sofisticada. Chama falta de atenção do professor. Aqui o x tende para 0. Tá bom? É que eu já estava pensando no 1 lá na frente, falei uma coisa e escrevi outra. Desculpa, aqui o x tende para 0. Tá bom? Vamos ver, tem aqui um comentário no chat. A definição da derivada no 4, né? Não tem muito o que fazer. Tá bom? Então, como é que a gente vai escrever essa definição de derivada? A definição da derivada eu posso até dar para vocês. Então, no 4 eu vou ter que calcular para saber quanto vale a filhinha de 0. Eu não tenho a fórmula da f, então vamos pela derivada no 0. Então, x tende para 0. F de x menos f de 0, vou escrever por extenso aqui, sobre x menos 0. Tá? Então, vamos lá. Quanto vale isso? Quanto é f de 0? F de 0 vale 2, né? Calculamos no item 1, tá bom? Sobre x. E quanto vale esse limite? Olha, você pode fazer isso aqui de dois jeitos, tá? Me ocorreu agora. Você sabe quanto calculou no item 2 quanto valia sobre x ao quadrado, né? Então você pode ser espertinho e fazer a seguinte conta, olha. Para não ter que repetir essas desigualdades de novo, o que é o limite que você quer calcular? Poderia, né, fazer isso. Você faz direto, pega aqui f, divide por x dos dois lados aqui. E aí você tem que tomar cuidado, né? O x tem que ser diferente de 0. E aqui acho que era bom comentar isso. Quando o x é diferente de 0, é justamente quando eu tomo o limite, né? O x tende a 0, mas nunca é igual a 0. Então, para efeito de calcular o limite, você pode dividir por x aqui à vontade. Agora, nessa situação, quando você for dividir por x, você tem que tomar cuidado. Se o x for positivo é uma coisa, se o x for negativo, essas duas desigualdades vão se inverter. Então, ou você faz dividindo por x diferente de 0 e olhando para os dois casos de acordo com o sinal, ou escreve isso desse jeito aqui, olha. Isso é o limite, quando x tende para 0, de x vezes... Explica por x em cima e embaixo para usar o item 2, entendeu? Tá certo isso que eu fiz? Tá, né? Multipliquei em cima e embaixo por x. Do exercício, esse cara aqui do item 2, esse cara aqui tende para 1, né? É isso? E o outro exercício, esse cara aqui tende para quanto? Para 0. Então, é o limite de um produto de dois fatores, onde um tende para 0 e o outro tende para 1. Então, o limite do produto é o produto dos limites a 0. Então, isso garante para mim que a afirmação 4 também é falsa. Tá? Então, essa aqui, a 3 é verdadeira. Então, a 1 é falsa, a 2 é verdadeira, a 3 é verdadeira e a 4 é falsa. Tá bom? Qual que seria o outro jeito aqui? Você ia pegar, escrever, se o x for maior do que 0, tá? Então aqui é um ou, né? Uma solução alternativa. Se o x for maior que 0, eu divido tudo aquilo por x, vai ficar quanto?
seno de x menor ou igual que f de x menos 2 sobre x menor ou igual que x. Tá? Os dois da ponta tendem para zero. Isso implica para mim que o limite quando x tende a zero pela direita de f de x menos 2 sobre x menos zero, tá? Só para escrever direitinho o que você precisa. Isso aqui é zero. E quando x for negativo, você vai inverter as desigualdades. Então você vai ter que seno de x vai ser maior ou igual que f de x menos 2 sobre x. Isso é maior ou igual que x. Também tanto faz, porque os dois da ponta vão para zero. Então quando x tende para zero pela esquerda, também dá certo, tá bom? Então é só para tomar cuidado com o sinal na hora de dividir por x. Dúvida nisso? Ah, professor, a pergunta da Daniela é boa, né? Aonde que eu escrevi Aline f de 2? Vamos ver se eu acho aqui o que eu fiz. Ah! De novo, estou falando e escrevendo, né? Aqui é f de 0, como está lá em cima, né? O f de 0 vale 2, tá bom? Aqui também é f de 0. Tudo bem? Beleza? A Daniele pergunta, professor, eu poderia pegar a desigualdade e derivar? Então, não, tá? Não é verdade, tá? Então vamos escrever aqui como uma observação, tá? Pega... Se você tem que f de x é menor ou igual que g de x, será que isso implica para mim que f' de x é menor ou igual que g' de x? É falso, tá? Quer ver um exemplo? Pega só no intervalo 0, 1 aberto, tá? Pega f de x, então vamos escrever aqui exemplo. Pega f de x igual a 1 sobre x, é um exemplo que eu pensei aqui na hora, x é entre 0 e 1, tá? Pode botar menor ou igual que 1 aqui. E pega g de x, a função constante igual a 1. Tá bom? Então, nesse caso aqui, é claro que o f de x é maior ou igual que g de x, né? 1 sobre x está sempre acima do 1 para x entre 0 e 1. Quanto vale f'? F' de x, quando você deriva, é menos 1 sobre x ao quadrado. Negativo sempre, né? E a g é constante igual a 0. G', tá bom? Então tá aqui um exemplo quando você deriva até a desigualdade inverte. Então não é verdade que se você tem uma desigualdade de funções, a derivada dos dois lados mantém a desigualdade. Tá claro então, Daniele? Entendeu? Então, jamais derive desigualdades. Vamos ver o próximo? Você tem essa função bonita aí, ó. Ela é x ao cubo, se o x é menor ou igual que 1, e um outro polinômio cúbico quando x é maior do que 1. Eu quero discutir a existência de todas as derivadas, das derivadas primeira, segunda, terceira, da função f, tá? Então, como é que a gente vai pensar nisso? Quem que é o f' de x? Ó? Se o x for diferente de 1, se o x for menor do que 1, é tranquilo calcular a derivada? Se o x for menor do que 1,
a derivada é 3x², tudo bem? Vocês concordam com isso? Porque para qualquer ponto menor do que 1, eu vou ter um intervalinho. Eu vou ter, sei lá, se pegar o gráfico da função, depois a gente faz no décimos direitinho, tá? Para ver. A cúbica vai estar aqui assim, né? Para no 1, tá? Então qualquer ponto, por mais próximo que seja do 1, vai ter um pequeno intervalinho em volta dele, onde o comportamento da função é exatamente o comportamento da função x ao cubo. Então a derivada em qualquer ponto dentro desse intervalo é 3x². Tá? Se o x for maior que 1, é análogo. Quem que é o f'? A f' vai ser, aí é só derivar mesmo, né? Também, pelo mesmo motivo. Aqui ele vai emendar com uma outra cúbica aqui, não sei como. Quando x tende para 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função vale 1, né? Então ela é contínua, mas para x maiores do que 1, vou ter uma outra cúbica aqui, não sei como é que ela vai ser. Mas perto desse ponto, o comportamento é desse polinômio de grau 3 aqui de baixo. Então é só derivar também com a regrinha do tombo, né? Mais 3x. Tá bom? Então a pergunta é, quanto que é a primeira derivada, se é que existe, no ponto x igual a 1? Como é que a gente vai fazer isso? F' de 1. É, pela definição, o limite, quando x tende para 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Tá bom? Como é que você ia ter que fazer esse limite agora? Vocês concordam que eu ia ter que estudar limites laterais? Eu preciso usar limites laterais aqui. Por quê? Porque pela direita e pela esquerda do 1, eu tenho comportamentos diferentes para a função f. Então eu ia precisar de limite lateral. Agora, se você olhar com cuidado na tua lista, na lista 1, deixa eu achar precisamente o exercício aqui. Ele é o... Eu acho que é o primeiro da seção 2. Tá? Se você tiver a lista à mão aí, dá uma olhada no primeiro exercício... Desculpa, da seção 3, tá? O primeiro exercício da seção 3, ele diz o seguinte: se você tem uma função de chavinha, ela é derivável se e somente se os valores da função e da derivada da f e da g, das funções que compõem a chavinha, se esses dois valores, tanto das funções quanto das derivadas das funções que compõem a chavinha, são as mesmas no ponto de entrada. Tá? Então vamos lá. Então eu vou escrever aqui que eu estou usando o exercício 3.1. Se vocês não fizeram ele, a gente pode fazer amanhã. Tá? Então, exercício 3.1. Eu vou usar ele agora. Usando 3.1, o que a gente vai ter? Meu cachorrinho está latindo aqui, desculpa, gente. x3, e eu tenho uma h que é menos x3 mais 3x² menos 1, tá? Vamos lá. Quanto que vale g de 1? G de 1 vale 1. H de 1 vale 1. Quanto vale g' de 1? Quando se deriva, isso é 3, né? 3x² no ponto 1 vale 1. E h' de 1 vai valer quanto? Quando se deriva h, vai dar menos 3x² mais 6x. Então, menos 3 mais 6 dá 3 também, tá? Então, as duas funções que compõem a chavinha da f
tem o mesmo valor e a mesma derivada. Então isso implica que f' de 1 é igual a 3. Direto. Tá bom? Então, logo, quem é a minha função f'? Ela vai ser uma chavinha de 3 partes por enquanto, tá? 3x², se o x for menor do que 1, menos 3x² mais 3x, se o x for maior do que 1, e 3 se o x for igual a 1. O que você percebe, olha? Que quando o x tende para 1, aqui é 6, desculpa, 6x, olha, f', tá? Quando o x tende para 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, f' tende para 1. Então essa função aqui, perguntar, vai para vocês responderem lá no chat, ela é contínua ou não? Antes do 1 é um polinômio, então ela é contínua para todo x menor do que 1. Para todo x maior do que 1, ela é um outro polinômio de grau 2. E para quando... Então também é contínua. E no ponto x igual a 1, o que acontece? Pela esquerda isso aqui tende para 1, pela direita tende para 1, que é o valor da função no ponto. Então esse cara é sim uma função contínua em todos os pontos, né? Então vamos tentar fazer o gráfico da f e da f' no décimos. Deixa eu abrir o cara aqui. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Apareceu? Apareceu. Legal. Tá, então esse é o gráfico da f do jeito que está. Essa é a sintaxe para o décimos, tá? Se o x for menor ou igual que 1, é x ao cubo. Se o x for maior do que 1, menos x3 mais 3x2 mais 1. Então você vê que no ponto x igual a 1, que é o ponto de interesse aqui, a função é contínua, né? Ela tende para 1 tanto pela direita quanto pela esquerda. E a gente viu que ela é derivável, né? Se você tentar fazer o gráfico da f', ele aparece aqui. Então, quem é f' é 3x² antes do 1, e depois é menos 3x² mais 3x depois do 1, né? 6x, então as raízes são 0 e 2, né? Então, essa... se ela tivesse definida para todo x, mas é só a partir do 1, então ela tem uma raiz aqui no 2. Tá, curiosamente, no ponto 2 é onde a derivada da f vale 0, e portanto sua reta tangente é horizontal. Tem que você vê que esse ponto aqui é o maior de todos, né? Então essa coisa de estudar o valor máximo que uma função pode atingir é o que a gente vai fazer na matéria da P2. Então tá aqui o gráfico da f'. A f' azul é uma função contínua, beleza? Pergunta, ela é derivável? O que você acha? Qual que é a intuição? Qual que é o feeling olhando para... Antes do 1, ela é 3x², dá para derivar, é 6x. Depois ela é também a derivada desse polinômio, menos 3x2 mais 6x. Deriva. No 1 parece que eu estou vendo, dando zoom aqui, né? Eu estou vendo um bico aqui. Mas isso pode ser um problema gráfico, né, da representação da função no gráfico no computador, que a gente vai tirar essa dúvida como? Fazendo a conta, né? Então vamos lá. Quem que seria f duas linhas? Então deixa eu dar uma limpada nas coisas aqui. Vamos lá, então... Professor, Oi. chega para mim no décimos. Ainda estão no décimos, calma, eu ainda preciso me acostumar ou achar alguma coisa que faça isso melhor, né?
Na verdade eu quase tenho, tá? Mas depois eu falo disso. Vamos para a lousinha. Apareceu, legal. Joia. Então vamos lá. Vamos tentar olhar para F duas linhas, né? O que seria F duas linhas aqui? Então vamos lá. Se o x for menor do que 1, bico, né? Quem que é F duas linhas? Se a F' é 3x², F duas linhas vai ser 6x. Tá? Quem que é F duas linhas se o x é maior do que 1? Se o x é maior que 1, a F' é isso, a derivada dela é derivar de novo, vai dar menos 6x mais 6, tá? Isto. Quanto que vale F duas linhas no ponto 1, tá? Então vamos lá. Por que a gente está fazendo isso? Olha, a F' é uma função que é contínua, então faz sentido perguntar se existe F duas linhas, né? Quem que é a segunda derivada? Então calculamos aqui, né? F duas linhas é 6x, para x menor que 1, para x maior que 1 é isso, e para x igual a 1. O que é o F duas linhas? F duas linhas de 1 é, por definição, a derivada de F', então é o limite, quando x tende para 1 aqui, isso, de F' de x menos F' de 1 sobre x menos 1, tudo bem? E aí o que eu teria que fazer? De novo, olhar para os limites laterais. Por quê? Porque F' é dada de maneira diferente antes e depois do 1. Tá? A outra opção é tentar olhar usando de novo o exercício 3.1, né? Então o que é o exercício 3.1? Tá? Então, mais uma vez, esse exercício é o nosso herói, né? Exercício 3.1. Se você chamar de g, tá? Uma variável local aqui, né? G vai ser para mim 3x², que é a primeira definição da F'. H de x vai ser o quê? 3x² menos 3x² mais 6x, tá? Então o que a gente conclui? G de 1 vale quanto? G de 1 vale 3. H de 1 vale quanto? Também vale 3. Então, por enquanto está ok. Isso mostra o quê? Mostra a continuidade da função F', que a gente já viu. Quem que é o G'? G', derivando isso aqui dá 6x, no ponto 1 vale 6. Quanto vale H' no 1? Derivando isso aqui, você vai ter 6x menos 6x mais 6, que no zero vale zero, né? E, portanto, isso aqui diz que F' não é, esses valores são diferentes, é como se fosse um limite lateral da derivada, tá? Mas eu tenho que ter cuidado. F' não é derivável em x igual a 1. Tá bom? Então, como é que é a expressão da tua F duas linhas? Qual que é o domínio da F duas linhas? Eu posso calcular ela em qualquer lugar? Não. O F duas linhas está definida para todos os números reais, exceto o ponto 1, e toma valores em R. E quem que é a fórmula dela? F duas linhas de x é igual a 3x², se o x for menor do que 1, e menos 3x²
mais 6x, se o x for maior que 1. Se eu voltar lá no décimos, se você voltar para o décimos, a gente vê exatamente isso, né? Deixa eu abrir para vocês também. Tá? Todo mundo vendo? Quem que é o f duas linhas? Pela expressão que a gente obteve, o f duas linhas ele era 3x². Desculpa. Isso é o f', né? O f duas linhas vai ser o quê? Vai ser 6x antes do 1 e depois do 1 ele é menos 6x mais 6. Aqui é o que você vai ver. O que é o f duas linhas em cada ponto? É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico azul, né? O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da f'. Nesse ponto, pela esquerda, ele tende a ser tem uma reta de coeficiente angular 6, ou 3 na verdade, né? Delta y é 3, delta x é 1, 3, e pela direita a reta tangente tende a ser horizontal, tá bom? Porque o o f duas linhas pela esquerda tende a ser 0. Vamos ver como é que é o gráfico da f duas linhas então. De fato, né? Pela direita o f duas linhas tende a valer 0 e pela esquerda ele tende a valer o valor que está lá em cima, 6, né? Tá bom? Então tem que tomar esse cuidado aí. Tá claro? O que mais? Então a gente tem agora, a minha f duas linhas é uma função que está definida em toda a reta real, mas com a bolinha furada no 1, né? O domínio dela é diferente. Deixa eu voltar para a lousinha para vocês. Para o pessoal do vídeo também. Ah, então todo mundo deve estar vendo a lousinha. O gráfico que nós estávamos vendo é o da primeira derivada, Isabela. Vamos lá. Depois a gente vamos voltar mais uma vez nele, tá? E aí o que a gente tem é o seguinte: o vermelho é o da função, o azul é o da primeira derivada e o verde é o da segunda derivada. Agora nós vamos partir para a terceira, tá bom? Vamos tentar olhar para a f3 linhas. Olhando aqui a gente vê que a f duas linhas ela não está definida no ponto 1. Então a f3 linhas, qual que é o domínio da f3 linhas? É no máximo o domínio da função anterior, né? Porque a f3 linhas pode não existir em algum outro ponto. E como é que a gente vai fazer isso? De novo, usa o exercício 3.1, né? Está parecendo ser um dos mais importantes, né? E é mesmo. Tá? Se você chama g de 6x, chama h de menos 6x mais 6, tá? Só um comentário, a f duas linhas é contínua? Se eu quiser botar aqui um é contínua, eu tenho que afirmar ou negar essa frase para ser verdadeira. E em quais pontos ela é contínua? Antes do 1, ela é contínua, porque é um polinômio. Depois do 1, ela é contínua. E no 1? No 1 ela não está definida. Então não faz sentido. Então a f duas linhas é contínua em todo o seu domínio. Beleza? Então eu tenho uma função que é contínua em todos os pontos onde ela está definida. Eu quero saber se ela é derivável agora. Então, de novo, fazendo isso, o que eu vou ter? G de x, o g' de x é igual a 6. E o h' de x vai ser menos 6. Tá?
Então, quanto que vale? Então, G de 1 é 6. O G' de 1 também é 6, por sorte. O H de 1 é 0. Aqui é linha, tá? E o H' de 1 é menos 6. Então, pergunta. Nada empatou aqui, então o que eu posso dizer? Que a função não está definida no 0. Desculpa, não está definida no 1. E nem tem chance dela ser contínua. Assim, não é o caso dela ficou faltando valor naquele ponto, mas pela esquerda e pela direita nesse ponto tende para a mesma coisa. Não é nada disso, né? Quem que é o f3'? Ele vai ser 6 se o x for menor do que 1 e menos 6 se o x for maior do que 1. Tá bom? Então, se a gente for lá no décimos olhar, eu faço esse gráfico já. E aí você pergunta, bom, e F4', né? Que aí você não põe 4 linhas, a gente põe um 4 assim. Quem que é esse cara? Prosseguindo de maneira análoga, o que ela vai ser? Constante igual a 0, né? Mas constante igual a 0, qual é o domínio dela? Para todo x diferente de 1. E não está definida em x igual a 1. Tá bom? Então, quando você deriva uma função, ela pode... As funções derivadas dela sempre vão estar definidas num domínio que é menor ou igual ao domínio da função original. Tá bom? Vamos mostrar todos os gráficos dessas derivadas para vocês. E para o pessoal que vai assistir depois. Tá? Apareceu para vocês, para o pessoal do vídeo também. Então vamos lá. Voltando. Essa aqui era a tua função f, bonitinha, definida em toda a reta, porque é uma emenda de polinômios. A gente viu analiticamente e conferimos aqui no gráfico que ela é contínua no ponto 1. Tá? Na hora que a gente construiu a função derivada, vimos que a derivada dela até o ponto 1 estava ok, depois do ponto 1 estava ok, e vimos que ela também está definida no ponto 1. No ponto 1 ela é contínua e é derivável. A derivada vale 3. Tá? Então, a derivada é uma função contínua. Você desenha o gráfico sem tirar o lápis do papel. Aí eu vou pegar essa expressão da derivada que a gente obteve e vou calcular a derivada dela. Quando você faz o gráfico, a gente obtém essa descontinuidade, né? Na verdade, não é descontinuidade. A f2' ela não está definida no ponto 1. Aqui em cima é bolinha aberta e aqui também é bolinha aberta. A f2' está definida para todos os números reais menos o 1, tá bom? Então ela é 6x se o x for menor do que 1 e menos 6x se o x for maior do que 1. Tá bom? No 1 ela não está definida. E quem que é o f3'? O f3', até o 1 é a função constante igual a 6. E depois do 1 ela é a função constante igual a menos 6. Eu vou precisar dar um zoom out para você ver o gráfico dela lá embaixo. Constante igual a menos 6. De novo, f3' não está definida no ponto 1. Tá bom? E quem que é f4'? Antes do 1, a derivada da constante vai ser 0. E depois do 1, a derivada da constante também é 0. Então aqui é o gráfico... Vou tentar achar uma outra cor para ele. Outro dia eu tinha acertado um jeito de mudar essa cor aqui. Não estou lembrando mais. Era um duplo clique em algum lugar aqui. Mas bom, deixa. O que acontece? Ela é constante igual a 0 até o 1, bolinha aberta, constante igual a 0 depois do 1. Ficou claro? Como é que você estuda quantas vezes você pode derivar uma função? Acho que sim, né? Bom, tem mais um exercício, mas não deu tempo de fazer, né? Eu vou deixar ele visível para vocês por uns instantes. Vocês tiram uma foto, um print de tela, o que for, e aí vocês tentam resolver e a gente discute ele amanhã. Tá bom?
Deixa eu colocar ele na tela para vocês também aqui. Apareceu, né? Um probleminha de taxa de variação em circuitos elétricos. Só para não ficar sempre aquela coisa do triângulo variando, a escada que anda e tudo mais, você pode estudar a aplicação disso para circuitos elétricos. Então você tem aí um circuito que tem uma resistência R3 e depois duas ligadas em paralelo, R1 e R2. E aí o que eu quero saber é... Bom, resistência quando você compra, teoricamente ela é constante, né? Mas a gente sabe que com o tempo isso aí muda. Se ela começa a esquentar demais, perde a capacidade resistiva, ou rompe, estoura, pode acontecer um monte de coisa. Então o que acontece? Você tem esses resistores cuja resistividade varia com o tempo, tá? E aí eu quero, por exemplo, perguntar qual é a taxa de variação da resistência total do circuito, a taxa de variação da corrente nesse ponto aqui, né? Logo depois da... Pois então, como é que você mede corrente? Você liga um amperímetro em paralelo aqui, ele mede a corrente como sendo a taxa de variação, né? É o quanto passa de corrente elétrica por unidade de tempo ali, isso é 1 ampere. Então eu quero saber qual é a taxa de variação dessa corrente e depois a taxa de variação da potência do circuito, potência gerada, e da energia, né? Lembra que energia o que é? Energia você mede em kWh e a potência em kW, então provavelmente a energia é a derivada da potência, tá bom? Lembra da física, né? Você tem função... Bom, isso é física também, mas na mecânica, né? A derivada da energia potencial... A derivada do potencial é a energia... É a força, né? Tá bom? Então pensa nisso, tenta resolver ele para amanhã. E a gente se encontra de novo então amanhã às 9h20, tá legal? Obrigado pela presença, desculpa aí a confusão com as contas no começo da aula. E a gente se vê então. Cuidem-se, fiquem bem. E na segunda eu trago, logo depois da segunda eu mando uma mensagem com as novidades de como que a gente vai seguir o curso a partir da semana que vem. Então tá bom, obrigado Ivan, obrigado a todo mundo aí pela participação e até amanhã. Tchau, tchau.